A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula do quarto trimestre. Estamos começando na primeira lição do quarto trimestre, as lições bíblicas de jovens da nossa querida CPAD. O tema desse trimestre é Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Nosso pastor comentarista é o pastor Reinaldo Odilo, lá da Assembleia de Deus de Natal, Rio Grande do Norte. Um homem formado em juiz de direito, é bacharel em teologia, bacharel em direito e é especialista em direito processual civil e penal. E ele tem várias obras publicadas pela nossa CPAD. Então, você que está nos acompanhando, terminamos o outro trimestre. Você não se esqueça de consultar a playlist, ali tem todas as aulas, inclusive as aulas de adultos também, a lição de adultos, para você poder aprender cada vez mais a palavra de Deus. Não esqueça, por gentileza, já de deixar aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal se não é inscrito, incentive outras pessoas também a se inscrever no canal. Vamos fazer crescer essa família do canal do professor Álvaro Bruno e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, com quem você ama, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Então vamos à lição número 1 de 3/10 de 2021, a doutrina das últimas coisas. Nesse trimestre vamos estudar então sobre a volta de Jesus, vamos estudar sobre o retorno triunfal de Jesus, a grande tribulação, as bodas do Cordeiro, o julgamento final. Vamos ter, então, 13 lições maravilhosas relacionadas à doutrina das últimas coisas, à escatologia. Então, fique conosco até o fim, não desista, deixe depois também seus comentários aqui embaixo, sugestões. Vai ser muito bom saber o que você está pensando acerca dessas videoaulas. Vamos lá, então, o texto do dia está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A síntese: estudar a respeito do fim de todas as coisas à luz da Bíblia traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história, Jesus. Jesus é aquele que tem o controle da história. Os objetivos dessa lição, antes da leitura do texto bíblico, primeiro, apresentar a doutrina das últimas coisas dentro de uma perspectiva bíblica, a perspectiva bíblica pentecostal, assembleiana. Mostrar, segundo, porque devemos estudar a doutrina das últimas coisas. Por que a gente estuda sobre essa doutrina? E terceiro, compreender que devemos viver segundo a esperança cristã. Então aqui já está quase respondido. Vejamos então o texto bíblico, 2 Pedro 3, do versículo 1 ao 12. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que
nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então nós temos aqui 2 Pedro, já mostrando aí a base da nossa fé, a fé cristã pentecostal. Comentário: as mensagens a respeito das últimas coisas nos concedem a esperança necessária para conhecermos a vontade divina para nós, até que o Senhor volte. Então aqui já de início nós vemos que o estudo é para crescimento da nossa esperança, é para fortalecimento da nossa esperança. Então o estudo das últimas coisas não deve nos preocupar ou entristecer, pois esse nunca foi o objetivo do Senhor. Estudar a escatologia serve de alerta e nos tornar vigilantes acerca da iminência dos fatos finais da história. Então, o objetivo, já falei, desenvolver a nossa esperança. Segundo, servir de alerta e também nos fazer mais vigilantes acerca do final da história. Ninguém vive para sempre neste mundo. Não devemos nos esquecer de que quando estudamos acerca da escatologia bíblica, precisamos ser humildes e saber que somente com a revelação do Senhor conheceremos o real sentido das revelações. Então aqui trata-se muitas coisas de metáforas, de figuras de linguagem, mas nada disso nos deixa de perceber também a realidade concreta daquilo que vai acontecer. Por isso devemos ter humildade, pedir misericórdia a Deus, pedir sabedoria, inteligência ao nosso Deus, para estudarmos esse assunto com temor e tremor através do Espírito Santo. Vamos ao primeiro tópico, entender
a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. O que é a escatologia? E aí ele vai comentando, talvez você tenha ouvido muitas vezes essa palavra escatologia e ainda não conhece o seu real significado. Segundo o dicionário de escatologia bíblica da nossa CPAD, querida CPAD, o vocábulo escatologia é derivado do grego eschatos, que significa últimas coisas, foi a nossa tradução, mais a palavra logia, que é discurso racional. Então, podemos definir escatologia como o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas, né? Ou discurso racional, estudo das últimas coisas. Nas Sagradas Escrituras, encontramos um conjunto de princípios que formam a base do nosso sistema religioso. Esse conjunto de princípios é determinado de doutrina. Então, a nossa doutrina, que é a que nós vamos estudar nessa revista, a doutrina pentecostal, né, ela é formada por um conjunto de princípios, né, de estudos permanentes de teólogos, doutores e mestres, tá? E esse conjunto de princípios, então, forma a nossa doutrina, aquilo que nós seguimos porque acreditamos e por isso ensinamos. Como servos de Deus, primamos pela fidelidade das Sagradas Escrituras e rejeitamos os modismos contrários à palavra de Deus. Então, tudo que falamos e vivemos, conforme acabamos de falar, nós nos baseamos 100% na palavra de Deus e não nos modismos, nas coisas que alguns acham de sair falando por aí, sem uma base concreta na palavra de Deus. Sabendo então o que é escatologia, no segundo subtópico ele fala: o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Afinal, Deus está dentro de mim e de você, né? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é ele que nos ajuda, que nos guia no estudo da escatologia e de toda a Bíblia Sagrada. Algumas pessoas, erroneamente, acreditam que a doutrina das últimas coisas é difícil de ensinar e compreender. Contudo, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, que nos instrui a respeito das Escrituras Sagradas. Então, conforme nós introduzimos aqui, tá? É com ajuda, pode até ser difícil de ensinar, pode até ser difícil de compreender, mas isso quando é feito sem a ajuda do Espírito Santo. Eu creio que você, professor, você, aluno da escola dominical, todos nós sempre aprendemos que é com a ajuda do Espírito Santo que nós aprendemos e ensinamos a palavra de Deus. Então, aqueles que leem a palavra de Deus e procuram aprender a respeito do fim de todas as coisas, encontram sabedoria, conhecimento e não são enganados pelos falsos mestres. E aí eu tenho uma dica para você, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui nós temos um manual completo de teologia. Se você ler toda a Bíblia Sagrada, estudar, ler as referências, fazer as meditações, você aprenderá com certeza muito sobre escatologia e sobre todas as doutrinas da palavra de Deus. E não vai ser enganado pelos falsos mestres. Então, nossa fé a respeito do fim, a respeito das últimas coisas, não pode estar firmada em meros palpites, mas precisa estar solidificada sobre a palavra de Deus. É na palavra de Deus
que nós precisamos confiar e nos manter 100%. Terceiro subtópico, Deus fala a respeito do futuro. O Senhor chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, e prometeu que o seu futuro seria magnífico. Então, através de Abraão, Deus criou a nação de Israel e prometeu para ele um futuro magnífico e que sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Com Moisés também, ele sempre apontou para o caminho para a terra prometida. Com Davi, a promessa acerca do futuro dizia respeito de um descendente que reinaria para sempre, e nós sabemos que é Jesus de Nazaré. E assim, Deus sempre levantou profetas para falar ao seu povo a respeito do futuro. Então, Deus nunca deixou o futuro em aberto para ninguém. Deus sempre trabalhou dentro da perspectiva da humanidade, com passado, presente e futuro. Ainda que o nosso Deus, ele seja eterno, ele não esteja limitado, preso ao tempo histórico da humanidade. O Senhor Jesus, igualmente, tratou de vários temas que estavam relacionados ao tempo, ou seja, ao futuro. Esse tempo, entre aspas, indica que esse tempo não se refere ao cronos, ao relógio, ao tempo marcado, mas ao tempo relacionado ao futuro. Então, no grande sermão de Jesus, registrado em Mateus 24, ele falou a respeito dos últimos dias, mencionando fatos que aconteceriam nas décadas seguintes e até o fim dos tempos. Então veja que Jesus também não deixou os seus discípulos e a sua igreja, que nasceria logo a seguir, sem uma perspectiva do futuro. Ele delimitou e deixou muito claro o que iria acontecer, e nós vamos nesse trimestre meditar nesse capítulo 24 de Mateus, e nós veremos tudo isso daí. Então, o ponto importante aqui é por que devemos crer na doutrina das últimas coisas. E aí ele coloca, na palavra de Deus encontramos vários textos que fundamentam, que sustentam o fim de todas as coisas. Essa é a nossa perspectiva. Vamos ao tópico número 2. Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Você já parou para pensar? Por que a gente estuda o Apocalipse? Por que a gente estuda o Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus 24? Por quê? Qual é o objetivo? Vamos ver. Primeiro, para termos uma vida santa. Você só vai se santificar no presente, sabendo o que nos espera no futuro. Então, o Senhor espera que, conhecendo mais sobre o fim de todas as coisas, nós vivamos de maneira santa e piedosa neste mundo. Conforme está escrito lá em 2 Pedro 3,11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Eu e você, nós precisamos ter uma vida santa e piedosa. E aí ele continua, conhecendo mais acerca do futuro, o crente anela estar mais perto, dia a dia, do Salvador. Então, você sabendo o que aguarda no futuro, você vai cuidar melhor do seu presente, da sua vida com relação a Deus e à eternidade. E aí ele faz uma observação. Infelizmente, alguns crentes estudam escatologia no afã de serem reconhecidos como especialistas em profecias bíblicas. Outros são movidos somente pela curiosidade, mas também existem aqueles que creem que a verdade acerca do futuro
vai impactar e transformar suas vidas. É nesse grupo aqui que eu e você nos encaixamos. Nós cremos que estudando a escatologia, estudando sobre a eternidade, sobre a vida com Deus para sempre, nós vamos ter a nossa vida presente impactadas e transformadas. É por isso que é palpitante estudar esse assunto. Então, estudamos a doutrina das últimas coisas para termos uma vida mais santa. Segundo, para estarmos sempre alertas. Irmãos, quantas pessoas estão distraídas. Eu vejo às vezes o Facebook, o WhatsApp, Instagram, como muitas pessoas estão distraídas. E aqui ele fala, para estarmos sempre alertas. Deus em nenhum momento da história teve o desejo de alarmar os homens, isto é, deixá-los sobressaltados, alvoroçados acerca dos fatos futuros. Deus nunca quis causar esse tipo de impacto, de sobressalto. Não. Ao usar os profetas para falar sobre o juízo futuro, o Senhor anelava em sua grande misericórdia nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilantes, mais precavidos a respeito do quê? Do dia do Senhor que virá sobre o mundo rebelde. Então, se vai vir, já veio na época de Sodoma e Gomorra, já veio na época do dilúvio sobre a terra, por que não virá definitivamente para selar a entrada na eternidade? Por que as pessoas querem se iludir? Isto é um espírito rebelde. Tá? Então, ainda não aconteceu, não é porque não vai acontecer, é porque Deus ele é misericordioso. Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Ao longo dessa lição, nós vamos falar sobre isso. Então, ele usa os profetas para falar sobre o juízo futuro, é por causa da sua misericórdia. Ele diz, um exemplo disso está na mensagem que o Senhor determinou que Jonas pregasse em Nínive. Lá em Jonas capítulo 3, 2, ele diz, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3 e 4. Era um alerta de que densas trevas sobreviriam sobre os que viviam em rebeldia contra o Senhor. Sabemos que os assírios eram um povo inimigo de Deus, um povo terrível, um povo sanguinário, canibal, e Deus então mandou um profeta lá para pregar. Veja, não precisava Deus fazer isso, mas por causa da misericórdia de Deus, ele mandou um profeta, olha, avisa que eu vou destruir tudo. E aí o que aconteceu? Está escrito aí, tá? Contudo, o povo de Nínive se arrependeu e a cidade não foi destruída naquele tempo. Depois, umas 2 gerações depois, na época do profeta Naum, aí sim, aquele povo voltou de novo a repetir as mesmas coisas e Deus então mandou o profeta, mas não se arrependeram e o povo foi destruído. Mas na época de Jonas, do profeta Jonas, eles se arrependeram, todos. Quando você lê o livro de Jonas, o gado, as crianças de bebê, as crianças de colo, todo mundo teve que jejuar. O rei determinou que todos jejuassem e se arrependessem, e Deus teve misericórdia. Então, Deus não destrói ninguém porque Deus é mau. Na verdade, Deus é um Deus de misericórdia. No subtópico 3, por que nós devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Para termos esperança e saber combater as heresias. Para termos esperança
e saber como combater a heresia. Ele coloca aí, no sermão profético de Mateus 24, bem como na revelação de João, no livro do Apocalipse, o Senhor não tinha o propósito de amedrontar as pessoas. Já falamos isso, vamos frisar muito isso. Não é para amedrontar ninguém. Seu objetivo, então, era trazer uma esperança indestrutível ao coração daqueles que são fiéis, né? Renovar diariamente a esperança daqueles que são fiéis a respeito do futuro glorioso com Deus na eternidade, né? Talvez alguns de vocês não tenha tido tempo de parar para pensar na eternidade. Colossenses 3:1, Paulo fala: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Por quê? Porque nós aqui vivemos 90 anos, 80, 100 anos, mas depois a gente morre. E quando a gente morre, nós vamos entrar num tempo chamado eternidade. E essa eternidade pode ser com Deus ou pode ser no inferno, separados eternamente de Deus. E ali ninguém mais morre, ali é vida eterna. Então nós precisamos parar para pensar na eternidade. E o que a Bíblia diz sobre isso? É isso que nós vamos estudar nesse trimestre. Então você tem que ficar comigo até o final para você entender, tá bom? Ele também desejava, então, essa esperança, ele também desejava advertir de forma veemente sobre o fim daqueles que vivem uma vida dissoluta, que vivem uma vida fora da vontade de Deus, que vivem uma vida independente de Deus. Então, essas pessoas precisam também ser alertadas. Daí um grande motivo também para você mandar essa videoaula para algum amigo seu da faculdade, algum amigo que não seja crente, algum amigo que seja ateu, algum amigo ou amiga que não tem essa comunhão com Deus e vive uma vida completamente desregrada, dissoluta. Tá? Aproveite para evangelizar. Não fique só aprendendo para você e guardando, tá bom? Então, sobre essa vida dissoluta também. Atualmente, há muitos pensamentos danosos em relação à escatologia. Há muitas heresias. Então, por exemplo, os pós-tribulacionistas, né? Nós somos pré-tribulacionistas, já estudamos aqui sobre isso. Dá uma olhadinha lá na playlist, procure lá quando fala de tribulação, grande tribulação, que a gente explica isso muito bem. Veja lá a playlist, por favor. E uma doutrina equivocada na nossa concepção, chega a ser uma heresia, os pós-tribulacionistas afirmam que o arrebatamento ocorrerá após o fim da grande tribulação. Então, quando a gente lê Marcos, Lucas e Mateus, a gente não consegue enxergar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas nós vamos estudar isso mais aprofundado numa outra lição. Segundo pensamento complicado, o universalismo que acredita que todos serão salvos. Você consegue imaginar um bandido, um ladrão, um estuprador, uma pessoa que vive uma vida totalmente alienada dos princípios bíblicos e até dos princípios morais da sociedade, que essas pessoas também serão salvas? Não, tem alguma coisa errada nisso aí, não é verdade? Então, mas tem essa heresia, o universalismo. Terceiro, o aniquilacionismo, que acredita que as almas dos condenados no inferno serão aniquiladas. Então não vai ter, então não sei para que vai ter inferno. Né, pastor Fernando? Não tem sentido. Se vai ter inferno, para que vai então ter aniquilacionismo? Vai torrar todo mundo de uma vez e acabou o sofrimento? Também não tem
muita base bíblica para isso. Então nós temos que tomar cuidado. Então as heresias, elas precisam ser combatidas com argumentos bíblicos, né? Com sólidos argumentos bíblicos. E para tal, precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Por isso que nós vamos estudar esse trimestre cada parte disso aqui. Tá? Hoje é só uma introdução. Então, qual é o seu sentimento em relação ao fim de todas as coisas? Como é que você pensa sobre isso? Coloque aí nos comentários, tá? Ponto importante, a segunda vinda de Cristo é a nossa esperança. Não temamos o dia do Senhor. Então, se você está com Cristo, se você já é salvo em Jesus de Nazaré, se você já tem o Espírito Santo, se você é um leitor e praticante da Bíblia Sagrada, fique em paz, está tudo bem. Jesus já te lavou com o sangue de Cristo, você já está praticamente vivendo a eternidade. Então, para você não tem problema, mas é bom você conhecer a doutrina para saber como não ser ludibriado pelas falsas heresias e pelos falsos profetas. Tópico número 3, vivendo a esperança cristã. O retorno iminente do noivo. Muito breve, o noivo vai voltar. A essência da doutrina cristã a respeito da escatologia está relacionada à expectativa do iminente retorno do Senhor Jesus para buscar a sua noiva. Nós, cristãos, componentes da igreja, nós formamos a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo. Nós vamos estudar na lição, deixe-me ver aqui, as bodas do Cordeiro, onde está? Aqui, na lição número 5, nós vamos estudar sobre o casamento oficial da igreja com o Senhor Jesus. Então você fique conosco aí, vamos até o fim. Então essa é a nossa bendita esperança. O nosso noivo garantiu que voltaria para nos buscarmos, para estarmos sempre com ele. Todos nós conhecemos o Evangelho de João, João capítulo 14, vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil. João 14, 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Vou preparar-vos lugar. Então, nós vamos morar com o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele garantiu que vai voltar. Isso é o que enche de santa expectativa diariamente o coração de cada cristão genuíno. Então, todos nós cristãos aguardamos a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Paulo aconselhou, já citei essa parte aqui, Colossenses 3:1, Paulo aconselhou os colossenses a pensarem nas coisas que são de cima. Os crentes precisavam e ainda precisam renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Renunciar aos desejos da carne, aos desejos mundanos, renunciar ao mundanismo, ao relativismo, renunciar ao secularismo, ao ateísmo. Nós cristãos precisamos renunciar a esse materialismo exacerbado no meio do qual nós vivamos. Na carta a Tito, Paulo diz assim, Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o nosso encontro com o Senhor Jesus será maravilhoso. A nossa esperança é um dia vivermos para sempre com o nosso Salvador. Se você abrir sua Bíblia de Estudo Pentecostal, em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, mais à frente nós
vamos estudá-la mais com cuidado, mas abre aí, ó, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16, ele diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos em que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Vai ressuscitar. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morrem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra é muito clara, a tradução é muito clara. Arrebatados com eles nas nuvens. Para quê? A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha que coisa maravilhosa. Como diz o professor Isaías, não dá até vontade de dar glória a Deus, mesmo sendo um estudo sistemático, mas dá mesmo, tá? Segundo tópico, então, o retorno iminente do noivo, a volta de Cristo. A expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer hoje, agora. De repente, pode ser que você esteja aí me assistindo e eu desapareça do seu vídeo. E aí, meu filho, se você não desapareceu também, meus pêsames, tá? Vigia, tá? Pode acontecer agora o arrebatamento. Então, aqueles que vivem na expectativa desse encontro glorioso com o Senhor, tornam-se mais fortes para enfrentar os embates da vida e procuram seguir uma disciplina espiritual. Quer saber quais são? Disciplina espiritual que a gente procura seguir? Ó, tá aí, ó, a oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, buscando sempre a santificação. Então, a pessoa que está aguardando o arrebatamento, ela procura seguir essa disciplina espiritual, ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum. Tem crente que não jejum. Há pouco tempo, um companheiro falou que foi jejuar, ele já tinha até perdido, começou a tremer de fome, não estava mais acostumado a jejuar. Irmão, vigia, tá? Leitura da palavra de Deus, precisamos ler a Bíblia todo dia, estudar, meditar, para nos alimentar a alma, tá? E buscar sempre a santificação, evitar o erro, evitar coisas que prejudiquem a sua alma, que contaminem a sua alma. Por outro lado, muitos crentes não levam a sério a sua vida espiritual e já não creem mais no arrebatamento. Isso aqui é uma lástima, né? A prioridade e o interesse de alguns se resume em acumular bens, materialismo. Então, o materialismo tem entrado na vida das pessoas, é carro novo, é casa boa, é do bom e do melhor, eu tenho que ser cabeça e não cauda. Ô, meu irmão, para com isso, vamos para o céu. No céu tem coisas muito melhores do que aqui. Não sou negacionista, todos nós precisamos sim ter uma roupa, ter uma casa para morar, ter um carro, ter uma vida social. Não estou desmerecendo, mas há um excesso de materialismo que pegou alguns cristãos. Terceiro subtópico, estamos caminhando para o final. A bem-aventurada esperança do crente. Qual é a bem-aventurada esperança do crente? Jesus em breve vem. Essa era a esperança dos crentes do primeiro século, da época dos discípulos, e precisa continuar sendo a esperança da igreja na atualidade.
Jesus em breve vem. Eles declaravam Maranata, ou seja, nosso Senhor vem, o Rei vem, o Senhor Jesus voltará. Essa tem que ser a nossa bem-aventurada esperança. Porém, o apóstolo Pedro escreveu que naquela época, já no primeiro século depois de Cristo, alguns escarnecedores já criticavam a demora do retorno do Senhor, dizendo, e aí ele vai citar 2 Pedro 3:4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Infelizmente, muitos em nosso meio fazem o mesmo tipo de questionamento. Também existem algumas pessoas que acreditam erroneamente que a volta de Jesus é algo figurado, alegórico, mas não real. Olha, irmão, vigia, cuidado. Aqui a volta de Jesus não tem nada de alegoria, não tem nada de sentido figurado, é literal, tá? Então o Senhor pode vir a qualquer momento, está escrito, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10:37. Que estejamos preparados para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que essa primeira lição estimule você a ficar conosco nas demais 12 aulas desse trimestre, porque são temas e assuntos maravilhosos, edificantes e que vão transformar a nossa vida espiritual com certeza. Então essa foi a primeira lição, a doutrina das últimas coisas. Deus te abençoe e te guarde, um abraço apertado e até a próxima aula, se Deus quiser.